If smoking here, oh, smoking were allowed, I a cigarette. Se fumar fosse permitido, eu teria cigarro. I would have. Okay? Correct. This is the main clause, so we use would. Certo? Porque esta é a frase principal. Então a gente usa o would, o auxiliar would. Ok? Number 2. If there no mosquitoes, there would be no malaria. Se não houvessem mosquitos, não haveria a malária. Então, if there were, porque é uma coisa hipotética. Correct. This is an unreal situation, porque é uma situação irreal. Então, a gente usa o verbo were, ok? If there were no mosquitoes, se não houvessem mosquitos. Number 3. If the weather better, we to the park. Se o tempo estivesse melhor, nós poderíamos ir ao parque. So, if the weather were better, we would go to the park. Ok? Se o tempo estivesse melhor, nós iríamos ao parque. Okay? Number 4. If her hair were black, she completely different. Se o cabelo dela fosse preto, ela pareceria completamente diferente. She would look. Okay? Correct. This is the main clause. Essa é a frase principal. Então a gente usa o would. He is so stupid. If he an animal, he would be a sheep. Ele é tão estúpido. Se ele fosse um animal, ele seria uma ovelha. Então, he is so stupid if he were, se ele fosse, porque é uma hipótese. É uma coisa irreal, porque na verdade ele é humano, ele não é um animal. Okay? So, you can use was. Were is used in formal situations. You can also use was if you are speaking or writing informally. Na verdade, assim, a gente usa o were em situações formais, que seria o correto, porque é uma coisa hipotética. Mas, se você estiver falando informalmente ou escrevendo informalmente, você até poderia usar o was. Okay? Mas vamos preferir pelo were, que é a forma mais correta. Okay? Number 6. If he were a young man, he able to walk faster. Se ele fosse um jovem, ele seria capaz de andar mais rápido. He would be. Okay? Se ele fosse jovem, ele seria capaz de andar mais rápido. Ok, the verb in the main clause follows would. O verbo na frase principal usa would, segue would. Okay? Number 7. We would learn a lot from dolphins if they. Nós aprenderíamos muito com os golfinhos, dos golfinhos, se eles pudessem falar. If they could talk. Okay? Se eles pudessem falar. Number 8. If I a penny for every can of soda I've drunk in my life, I would be rich. Se eu tivesse uma moeda por cada lata de refrigerante que eu bebi na minha vida, eu estaria rico. Então, if I had, se eu tivesse uma moeda por cada lata de refrigerante que eu tomei na vida, que não faz bem, né? Eu estaria rico. Então é melhor economizar o dinheiro do que gastar em refrigerante. Number 9. We don't mind camping, but if we enough money, we in a hotel. Nós não nos importamos de acampar, mas se nós tivéssemos dinheiro suficiente, nós ficaríamos em um hotel. Então, we don't mind camping, but if we
had, se nós tivéssemos, we would stay, nós ficaríamos em um hotel. Okay? And number 10, the last one, we'd been on the beach if we in Mexico. Nós estaríamos na praia se estivéssemos no México. Então, if we were, se nós estivéssemos no México. Ok? Ok, let's move on for another exercise. Ok, vamos mudar. Vamos seguir para um outro exercício. So, let's do one more exercise. Vamos fazer mais um exercício. Number 1. If you, me, your pen, I, the letter for you. Se você me desse a sua caneta, eu escreveria a carta para você. Então, if you gave me your pen, I would write the letter for you. Então, lembra, na frase com if, a gente usa o passado simples. Então, if you gave. E na frase principal, a gente usa a frase com would. Então, if you gave me your pen, I would write the letter for you. Number 2. I would help you if I could. Eu te ajudaria se eu pudesse. Number 3. If I'm your brother, I hint to my party. Se eu conhecesse o seu irmão, eu convidaria para a minha festa. Então, if I knew your brother, I would invite him to my party. Number 4. It's strange if the right answer. Seria estranho. It would be strange if gave the right answer. Então, seria estranho se desse a resposta certa. Number 5. It's everyone if a cow actually a hare. Surpreenderia a todos se uma vaca realmente apanhasse uma lebre. Então, it would surprise everyone if a cow actually caught a hare. Number 6. You lost if you a map. Você não se perderia se você levasse o mapa. Então, you would not get lost if you took a map. Number 7. He, her roses if he loved her. Ele daria rosas para ela se ele a amasse. So, he would give her roses if he loved her. Number 8. The boat if everyone aboard. O barco afundaria se todos entrassem a bordo. The boat would sink if everyone got aboard. The football players if they won. Eles seriam melhores jogadores de futebol se eles praticassem mais. They would be better football players if they practiced more. And number 10, the last one. If I did again if I lots of mistakes. If I, se eu fosse você, I would study more if I had. I would study this again if I had lots of mistakes. Se eu fosse você, eu estudaria isso de novo se eu tive muitos erros. Lembra que eu falei aqui, o were serve para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Porque é uma hipótese, é uma coisa irreal. Okay, so let's check. Alright. Now let's do an exercise to identify when it's conditional, first conditional or second conditional. Agora vamos fazer um exercício para identificar se é
a primeira condicional ou a segunda condicional, ok? So, if they go to Australia, they will go whale watching. Se eles forem para a Austrália, eles assistirão às baleias. Então, esse como está no presente, if they go, presente simples. E will, no futuro, então a cláusula com if está no presente, if they go. E a frase principal está no futuro, they will go, então é tipo 1, a cláusula 1, ok? Here. Conditional sentence type 1. If clause in simple present, then clause in will future. Okay? Então, é condicional, primeira condicional, porque a cláusula if está no presente simples e a frase principal está no futuro. Okay? Number 2. If she had a mobile, I would call her. Se ela tivesse um celular, eu ligaria para ela. Então, aqui, a cláusula com if está no passado simples, if she had, e a frase principal tem would, então está na segunda condicional. Então, é type 2, ok? Here. Conditional sentence type 2. If clause in simple past, main clause in conditional 1. Would plus infinitive. Então, aqui é a condicional, é a segunda condicional, ok? Number 3. If Bob were here, he would have a solution for our problem. Se o Bob estivesse aqui, ele teria uma solução para o nosso problema. Repare, a frase com if está no passado, were here, e a frase principal tem o would, então é tipo 2, segunda cláusula, segunda condicional. Então, conditional sentence type 2, if clause in simple past, main clause in conditional would. Então, é o que eu falei, a primeira cláusula está no passado simples e a frase principal está com would, então é a segunda condicional. Number 4. If you move here, we will see each other more often. Se você mudar para aqui, para cá, nós nos veremos com mais frequência. Então, if you move, a frase com if está no presente e a frase principal está no futuro, tem o will. Então, é o tipo 1, é a primeira condicional, ok? Conditional sentence type 1. If clause in simple present and main clause in future. Number 5. You live longer if you stop smoking. Você viverá mais se você parar de fumar. Também é a primeira condicional, porque a frase principal está no futuro, you will, e a frase com if está no presente, if you stop, presente simples. Type 1. Conditional sentence type 1. Note, the if clause is not at the beginning of the sentence. A cláusula com if não está no começo da frase, mas está no presente simples. E a main clause, a frase principal, está no futuro, tem o will. Okay? Number 6. If Sarah didn't go with John, Anna would try to become his girlfriend. Se a Sarah não for com John, a Ana tentaria se tornar a namorada dele. Olha que trairagem. Então,